Beleza, estamos de volta com o podcast, a segunda temporada. Cara, que legal, sucesso, sucesso, sucesso. E hoje estamos aqui, caraca, com um cara que, meu irmão, é show de bola nessa cidade, realizador. Esse podcast é para realizar, né, Bruno? É verdade, muita gente pedindo a volta do podcast, Graças a Deus. E aí, segunda temporada aí com entrevistas exclusivas. E hoje a gente tem um prazer enorme de receber aqui o Juan Medeiros, empresário, presidente da ACNIL, muito realizador na cidade, cara. Palestrante também, ele palestrou na TEDx. Nossa, aí é top demais, né? Top. Enfim, queria usar mais isso. E um grande amigo nosso também, né? Então, assim, a gente pensou em chamar logo o Juan pra gente estar falando hoje sobre empreendedorismo, a gente está falando dessa retomada da nossa economia depois da pandemia, né? Com certeza. Então, muitas pessoas ainda estão meio perdidas. Então, o Juan, que é um cara mais técnico, entende bastante sobre isso. Na veia. Vai dar uma aula aqui pra gente. Hoje vai. Seja bem-vindo, Juan. Obrigado. Brunão, obrigado. Diego também. Como você falou, obrigado pela amizade, né? Por terem me acolhido, né? Vocês vieram através da nossa amiga em comum, Nathalie. Então, assim, uma satisfação enorme ter vocês na minha vida profissional, na minha vida familiar. E tamo aí, tô aberto aí às perguntas. É uma satisfação enorme. Adorei aqui, vocês têm que conhecer, um espetáculo. Gostei mesmo, elogiei bastante vocês, né? Tenho um objetivo também de seguir com isso, só que eu acho que eu vou dar uma declinada para manter só aqui com vocês, porque eu gostei muito da estrutura. Não, pode ficar à vontade. Não, mas gostei muito da estrutura e eu acho que a gente, principalmente no subúrbio, né, a gente que está na Baixada Fluminense, que é muito desacreditado, né, a gente tem que mostrar isso, né, os empreendedores de fato que realizam, como você falou, né, e tá aí o nome já que está dizendo para o que vocês vieram. E parabéns, obrigado pela oportunidade. E o bom de te chamar é que você foi um cria de uma comunidade, né, que você chegou ao alto escalão de executivos e tal, um meio bem assim, fechado. Muito. E falou assim, não, agora eu vou criar um empreendimento onde eu vou estar atendendo aquela galera dali da Baixada Fluminense. Cara, só, eu sou cria do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, né? Nasci em Itacolomi, um bairro de colônia de pescador na Ilha do Governador, e fui muito pequenininho para o Dendê e morei lá 20 anos no Morro do Dendê. Morei 27 anos na ilha. E é como você falou, né? Eu tive acho que Deus, né? O tempo, tudo me deu muitas oportunidades. Eu sempre abracei as oportunidades, né, Bruno? E assim, é um mercado muito fechado, mercado executivo, né? Mas por eu ter me destacado muito, principalmente naquilo que tange a parte comercial, eu tive as oportunidades, as portas foram se abrindo para mim, eu fui aproveitando tudo. E o porquê que eu tive a ideia de principalmente vir para a Baixada Fluminense? Porque é um oceano azul, né? Eu falo isso na maioria das minhas palestras, falei isso no TEDx, né, também, que é como construir, né, na verdade, como desenvolver um oásis no meio do deserto empreendedor, né? Porque a Baixada Fluminense tem essa característica, que é muito provinciana, principalmente Nilópolis, né? Nilópolis não pejorativamente, né, mas é um feudo, né? É muito fechado, né? E falta muito vir de cima para baixo oportunidade para os pequenos empreendedores. Então eu vi nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro, de trazer desenvolvimento para cá, para a cidade, através de empreendedorismo. Aquilo que eu utilizava no Rio de Janeiro, na capital, eu queria desenvolver na Baixada Fluminense, e escolhi Nilópolis, especificamente pela questão da região, né? Nilópolis está meio que no centrão da Baixada, né? A gente está do lado de Mesquita, próximo de Nova Iguaçu, a gente está próximo de São João de Meriti, aqui do lado, né? Belfor Roxo. E eu achei próximo que ali... do Rio também, né? Que Anchieta é do lado, a né? logística tu dá um então, muito salto, boa. né? Tu dá um salto. Então, assim, né, no meu estudo, eu entendi que em Nilópolis eu conseguiria descentralizar o empreendedorismo, né? Enquanto de Nova Iguaçu ficaria mais distante ainda de Caxias, Sim. mais distante de São João de Meriti. Nilópolis ele é meio que meiuca, e é uma cidade pequena, né? Territorialmente ela é uma cidade pequena, então facilita, né, esse diálogo mais
próximo do empreendedor, trazer gente de fora, né? Mas é um desafio muito grande. Mas assim, eu estou muito feliz de estar em Nilópolis, muito feliz, sou muito grato ao universo, né, cara? O que me proporcionou dentro de Nilópolis, né? Mas eu acho que a cultura empreendedora ainda precisa melhorar. Então você veio para cá e criou o Colaboração Space, né? Conhecido como Collab Space. Isso, exatamente. E no Collab Space, como é que é lá? Como é que eu faço para ir no Collab Space? Para conhecer o espaço? E a ideia, como que surgiu? A gente está começando, já está no jabá, né? Fala para mim que eu quero saber. Isso é muito bom. Então, o Colaboração Space, ele surgiu de uma ideia lá atrás, né? Quando nós tivemos o boom de coworking, né, que são escritórios compartilhados, né, isso surgiu na capital, isso na verdade veio da Europa, né, alguns anos atrás, e eu tive a ideia porque eu sempre gostei muito de competitividade empresarial, reuniões, encontros. Eu sempre gostei muito. Na capital se usa muito o termo meetup, né? Eu não gosto desse termo, né? Eu estou falando do termo que é na capital. São meetups, né? Você faz as reuniões intimista com uma galerinha, 20 pessoas, e fala muito de empreendedorismo e tal. Eu falei, cara, isso tem tudo a ver com a Baixada, né? E aí eu tive a ideia, né? Estudei 3 meses a Baixada Fluminense antes de apresentar o plano de negócio para 2 investidores. Eu não abri o negócio sozinho, né? Eu tive que ter capital para entrar, né? Então foram 2 investidores que entraram comigo no negócio, e aí eu montei um escritório onde, né, eu tenho mesas que a pessoa, um empreendedor, pode sentar lá, um advogado, contador, designer, fotógrafo, editor, né, de vídeo, editor, o que tiver de profissional liberal ou profissional de classe, ele pode alugar uma mesa que é compartilhada com outros profissionais, ele vai ter uma cadeira, ele vai pagar uma taxa por mês e já está tudo incluído. Internet, cafeteria, copa cozinha, água, higiene, sala de elevador, reunião, né? Sala de reunião, auditório. Tem um auditório, exatamente. E o legal é que assim, eu pensei num ambiente que ele fosse totalmente plural em relação ao negócio, né? Lá não tem só o coworking, né? Lá, né, depois de um tempo que eu acho que a gente vai entrar em algum momento na pauta sobre a Cenil, né? A Associação Comercial Empresarial de Nilópolis e da Baixada Fluminense funciona lá dentro, e eu também sou dono do polo, que é da Universidade da Uniswan, que fica em Bom Sucesso. Eu tenho uma franquia da universidade aqui na cidade que também funciona lá dentro. Então, o empresário, o empreendedor, ele vai entrar dentro do Colaboração Space, ele vai conseguir emitir o certificado digital dele, que a gente tem uma autoridade de registro lá, ele vai poder solicitar alguma coisa para a associação comercial, ele vai poder estudar lá também, ele vai terminar de trabalhar, ele vai poder fazer a aula dele online lá mesmo, entendeu? Então, é um ambiente onde a gente fala muito de negócio. Empreendedorismo atrelado com educação, atrelado com o meio empresarial, né? Então eu quis montar esse negócio, e por isso que é o nome, né? É Colaboração Space, que é todo mundo se ajudando, né? Gerando oportunidade, fomentando, e Space, que é de espaço, né? É um espaço colaborativo, é um coworking aqui em Nilópolis. E foi o primeiro da Baixada, tá? Vale ressaltar isso. Cara, eu fiquei, assim, tava olhando a tua rede social e tava vendo um projeto do Sebrae. Me fala um pouco sobre aquele projeto do empreendedorismo na veia. Isso foi muito legal, cara. Nós fizemos 2 edições, eu estou me incluindo, né? Eu não sou organizador nem nada, né? Mas o primeiro eu patrocinei, né? E fiz um apoio também institucional e fui o mediador do evento. O empreendedorismo na veia nada mais é do que o maior evento de empreendedorismo da Baixada Fluminense. Quiçá, tá? Posso fazer isso, falar isso aqui, talvez do Rio de Janeiro, do estado. Ótimo. Tá? E foi feito no Mercury, em Nova Iguaçu. Um evento assim, foi brutal, foi incrível, né? O primeiro foi o Rick Chester. Eu mediei o evento todo, foi um evento de um dia inteiro. O evento começou 9 da manhã, acabou 10 da noite. Eu mediei o evento, então estavam várias autoridades lá, estavam pessoas influentes do mercado empresarial, mercado de economia e tal. E foi incrível o evento. E aí, no segundo ano, né, eu continuei com o apoio institucional. O primeiro eu ajudei um pouco na organização, e o segundo eu fui palestrante lá. Palestrei até antes do Minotouro também, né, o irmão do Minotauro. A gente conseguiu fechar com ele a palestra.
Um evento incrível, cara. E é um evento também muito plural, né? Porque atende desde grandes empresários ao empresário pequenininho que tá começando cara, agora. que não é assim, né? Não é diminuir nem menosprezar, mas a pessoa que vende trufa, eu considero empreendedor. Claro, com certeza. O cara que não vende muda, água de coco... Para mim não de muda água, nada. não A muda. questão é o nível, é o porte, né? O cara é um empreendedor de trufa que vende água e o outro é um empreendedor de um escritório de advocacia. Que tem né? funcionários, tem tudo. Exatamente, mas é um cara que move a economia, é uma pessoa que pode contratar outras pessoas, são pessoas que pagam imposto também. Então esse evento foi um evento muito rico para a Baixada Fluminense, Claro. porque trouxe pluralidade de negócios. Né? Então tinha pessoas do nível que, pô, gente que não na época, né, porque não tinha pandemia, mas a pessoa que faz a máscarazinha dentro de casa é importante pra gente. Sim, né? É É fundamental. importante pra gente. E lá no evento teve a oportunidade, esse pessoal teve a oportunidade de estar com gente grande. De E conhecer, falar de né? igual. Ter E- essa troca, né? Dessa E troca de falar- informações. Exatamente. E o legal é que você falava no mesmo nível, você falava igual, né? Não tinha essa questão do seguinte, não, pô, tá o cara aqui que é diretor do banco, tô eu aqui que vendo brigadeiro, não. O cara do banco não sabia que tu vendia brigadeiro. Sim. Você tava ali para falar de negócio. Como E que às ele vezes- vende o brigadeiro dele. como Aí que- depois, no desenrolar, né? Lá tinha um momento que eram os meetups, né? Era um auditório aberto onde tinham rodas de conversa. Então, você conversava comigo, eu estava te conhecendo ali, a gente trocava cartão, Cara, depois fundamental. conversava com outro. Aí quando tu ia ver, fala, caraca, o cara faz brigadeiro, né? O outro fala, cara, a mulher faz bolo. Fala, cara, esse cara é diretor da IBM, sei lá, tô conjecturando aqui, né? Botando. Então, assim, foi um evento muito rico e a gente acredita, o plano era fazer um agora em 2021, né? Por causa Porque a da gente pandemia também, deu uma atrapalhou- travada. foi né? complicadíssimo. Atrapalhou a vida de todo mundo. Mas eu acho que esse ano sai, final do ano sai a terceira edição do Empreendedorismo na Veia E a gente vai provavelmente estar presente. Bom, com tem que certeza. estar, porque é um evento rico. Então, Juan, eu vejo que quando você vai ao Rio, onde tem alguma reunião, você vai de trem. E como empreendedor, você deve ficar observando aquelas pessoas no trem. Como é que você vê aquilo? Cara, real, isso é muito providencial tu falar isso, né? Porque as pessoas confundem muito por eu ser empresário, né? Estar como presidente, né, da associação comercial, que eu sou um cara rico financeiramente, que eu tenho muito dinheiro. Não é isso. Eu tenho a minha vida com a minha família confortável, ali dentro. Mas eu sou um cara que eu prestigio o Uber, que eu prestigio o táxi, o metrô, o trem, né? E você falou exatamente isso, cara. Dificilmente, eu vou te falar, se eu for 10 vezes no centro do Rio, na Barra, ou Tijuca, qualquer coisa, talvez vai ter 2 vezes que eu vou de carro, ou com carona, ou vou pegar um Uber, né? E dentro do trem, cara, não tem como, né? É um Aquilo Eu mundo, falo né? pro Bruno, quem tá querendo aprender a vender, só pegar o trem, sentido de Japeri Centro, que aprende a vender. Eu sigo uma menina Tudo. no TikTok que ela vende. Cada dia ela tá com um produto diferente. Sério? Ela fala que é Cinderela, eu não me Então, recordo assim, o nome. se você já me permitir, eu vou fazer Claro. um anúncio aqui pro pessoal. Claro. Né? Eu montei um negócio novo, depois em algum momento eu vou explorar esse negócio novo, uma empresa nova que eu abri, e eu estou precisando de micro-influenciador digital, né? O ideal é que seja de Nilópolis, mas se for da Baixada Fluminense já ajuda muito. Bacana, porque vamos deixar a rede social para as pessoas entrarem em contato essa com galera vai divulgar e a gente vai pagar a pessoa, não tem troca, não é permuta, entendeu? Tipo, a pessoa vai divulgar e vai ganhar alguma coisa minha. Não, a gente vai entrar num acordo, eu vou ver orçamento e tal, e nós precisamos de micro-influenciador digital, preferencialmente de Nilópolis, tá? Porque a ideia é a gente privilegiar Quem é os do municípios. Exatamente. Tá? E eu sei que é muito rico a cidade Sim. com micro-influenciador. Tem maquiadoras, maquiadores, Tem muita coisa, pessoal com 100 mil seguidores. Artistas, músicos. Exatamente. Então, assim, quem tiver na vibe de poder divulgar o nosso negócio e quiser também crescer junto com a gente, porque a gente precisa dessas pessoas, é só me procurar, porque a gente vai... Até o cara mesmo, é o que tu falou, irmão. Se tiver um influenciador, que você falou dessa menina, eu não conheço, depois você me mostra. Mostra, claro. A pessoa que vende na Supervia, eu quero pra mim, de Sim. alguma forma. É muito bom. Entendeu? Eu tava vendo também que você foi na Unirio, né? Fazer uma palestra com a turma de engenharia de produção.
Até publiquei... Quer falar alguma coisa? Não, Você deu não uma foi nessa que respirada. você foi professor convidado? Então, eu nunca tive vínculo com a academia, né, com a universidade, porque você precisa ter mestrado, né, um monte de burocracia, né, por conta da coordenação pedagógica, e eu sempre fui professor, tive a grata oportunidade de ser professor convidado de algumas universidades. Uma delas foi a Unirio, né, eu estava lá com a turma de engenharia de produção, aí cheguei a dar... Porque, na verdade, como é que funciona? Quando eu sou professor convidado, eu sou professor convidado para uma ou duas matérias, né, disciplinas. E na maioria das vezes, eu dou uma palestra que ela dura em torno de 4 horas, que é uma aula. Ela é contabilizada como uma hora, como uma aula, perdão, né? E na Unirio eu fui lá para falar especificamente de administração de negócios, né? E a parte de empreendedorismo, porque muitos, o grande problema da universidade, né, que eu acredito que seja o único, né, que, óbvio, né, a gente tem os defeitos, tem as qualidades, a academia ela não está preparada para ensinar o graduando, para quando ele sair, como ele vai investir nesse negócio. Ele está se formando um advogado, ele se forma em direito, você tem exemplo na tua família, mas ele sai, é o seguinte, não, vou ter que montar um escritório. Como é que eu monto o escritório? Né? Aí tudo é muito envolto daquele tradicionalismo. Tu tem que montar um escritório, que aí no fundo da parede tem o brasão, né? Tem o sobrenome da pessoa e do sócio, com aquele e-comercial. Isso acabou. Hoje, por exemplo, lá no coworking, eu tenho 9 advogados que usam meu espaço. E é compartilhado. O advogado, ele simplesmente ele vai lá para receber o cliente, porque o que importa, né, nesse trânsito comercial é o contato e o capital humano, o capital intelectual do advogado. Não é um escritório belíssimo. Então, assim, a academia ela não prepara o graduando para quando ele sair, ele ser um empreendedor. Isso aí. É o mão na massa, porque né? se ele montar uma sala, ele botar na ponta do lápis o custo que ele vai ter É de altíssimo. aluguel, iniciando agora a carreira, cara, é muito alto. Muito alto, muito alto. Isso serve para todo mundo, tá? É enfermeiro, né? O próprio médico. O médico tem que ter um consultório. Um psicólogo. Psicólogo, né? Lá eu tenho um espaço de terapia, Sim. que é alugado para psicólogo e psicanalista, entendeu? Então esse é o objetivo, né? De fomentar o empreendedorismo atrelado com a educação. Não, e que eu acho muito interessante no teu espaço, a pessoa que é representante de produtos pode ir lá alugar para dar palestra, isso é muito interessante. Natura, Avon, essas empresas vão lá e pegam a tua sala e apresenta. Eu acho Falou uma coisa interessante, legal. tu falou Natura e Avon, né? A gente pode até pedir um merchan depois aí com isso, botar Claro, aí claro. Natura né? e Avon, é. Hoje, especificamente hoje, eu fiz uma ligação, na verdade eu recebi um WhatsApp na empresa e fiz uma ligação de uma gerente da Natura. Sim. E ela é da Natura mesmo. Ainda perguntei, você é representante? Não, eu sou seletista, eu sou funcionária da Natura e ela quer dar um treinamento lá no auditório para a região. Porque a Baixada falta, cara. Falta espaço para você ter. E ela não acreditou que tinha isso aqui. Ela alugava hotel ou salão de festa, que é muito mais caro, infinitamente mais caro. E ela falou, pô, o salão é muito grande e não tem a especificidade de um mundo corporativo, de você entrar, a cadeira, o ambiente corporativo, a sala. Projetor. Exatamente. Então, assim, e foi muito legal, porque calhou hoje de eu estar falando com o pessoal da Natura. Como diria o grande Pedro Bial, estamos de volta. Estamos de volta aqui com ele, com Juan Medeiros. Juan, além de empresário, presidente da Acenil, você também é capoeirista, né? Como é que foi essa paixão pela Muito capoeira? orgulho. Pela capoeira. Pô. Cara, na verdade a minha família, ela tem uma origem, né, espírita, tá? E naturalmente tudo que envolve principalmente a questão cultural, ela é envolta, né, das questões afro, né? Enfim, todo mundo sabe, eu boto isso publicamente sem problema nenhum. E a capoeira era uma coisa de essência da minha família, né? Eu fiz capoeira já... Se eu tivesse dado a continuidade certinho, eu já estava já mestre 2º grau, né? E na capoeira você tem o cordel, né? Se é de cordel ou corda, né? No meu caso era cordel. Você tem o branco e verde, que é o primeiro nível, branco e amarelo, branco e azul, e o branco, que é o grão-mestre, né? Então eu teria já chegado, né, no tempo. Mas aí eu cheguei já a ser instrutor de capoeira um tempo. Os meus filhos, né, meus enteados, faziam capoeira comigo. E foi assim, uma coisa que eu, sou louco de paixão, adoro. Eu também gosto muito. Adoro.
Eu, por exemplo, se tivesse campeonato de capoeira, né, na TV, como tem o combate, né, como tem o UFC, eu assistiria tudo, porque, pô, eu sou muito louco, cara, gosto demais. É uma pena que a gente, né, chega numa idade, se você não dá continuidade nos treinos, é um pouco difícil, né? Você tá mais pesado, né? Mas eu ainda faço umas brincadeiras, mas brincadeira mesmo. Bem devagar. Eu não pratico eu mais. acho muito que, assim, PETA não ter outros esportes, tipo capoeira, tem muito esporte assim que as pessoas não cobrem, né? E é um esporte que é genuinamente nacional, né? Nacional, brasileiro. É um esporte que foi criado aqui, mesmo que, né, tenha sido pelos africanos, né, os escravos, né? Foi um esporte que é genuinamente nacional, né? É uma cultura nossa, né? Tanto que é patrimônio, né, da Unesco, enfim. Só que, né, isso é aquilo que a gente fala, né? Vem de cima para baixo, né? Os nossos representantes dos nossos governos, né, municipal, estadual, federal, tem que ter um olhar mais sensível para essa cultura, né? Para esse tipo de esporte. Não é só isso, cara. Eu acho que ping-pong, né? Que é o tênis de mesa, né? Eu acho que poderia ser mais difundido, né? A gente não precisa ir muito longe. Em Mesquita, aqui, que é a cidade aqui do nosso lado, né? A prefeitura colocou nas praças lá e no corredor esportivo que tem ali em Mesquita, colocou aquele... Fute-mesa. É isso, eu não sabia o nome, né? Cara, isso é super legal, porque é uma coisa que você faz no subúrbio, fomenta, né? O esporte. Não é... A gente não pode só viver de futebol, basquete e vôlei, né? A gente tem uma infinidade de outras coisas, né? Uma delas é a própria capoeira, né? Sim, aí assim, eu pergunto também porque sou capoeirista, não existe ex-capoeirista, a gente vai ser capoeirista sempre. É, isso aí. Você acha que não é uma intolerância em cima da capoeira por ser trazida pelos negros, eles ligarem isso a uma religião afro e como a gente vê que a nossa religião afro, e eu também me incluo, tão sacrificada, tão batida pelo... Cara, isso lá atrás, né? Não precisa ir tão longe, né? Na época do período escravocrata, né? Que nós tivemos, né? Apesar de que a gente ainda tem racismo, que a gente viu aí agora recente, né? O congolês, né? Lamentavelmente foi morto brutalmente, né? Espancado. Estarrecedor aquilo, e os caras precisam, né, ter o máximo do rigor da lei para serem punidos, né? Mas eu acho que isso acabou, né? Eu acho que a capoeira ela é vista com bons olhos, né? Mas ainda tem um pouco de preconceito. Mas eu acho que não é por conta dessa questão afro, né? Essa questão da cultura, né? De matriz africana. Mas eu acho que é mesmo o conceito de tipo é um hobby. Entendeu? Eu acho que não é olhado como um esporte de performance, né? Quando eu treinava, cara, era uma coisa absurda. Uma agilidade, equilíbrio. Não, eu não consigo fazer um quinto do que eu fazia de exercício. Era correr abdominal, 200 abdominais, era flexão, era pular, era dar rolamento, era não sei o que. Hoje eu não consigo fazer, né, nada disso, entendeu? Então, é um esporte de performance, né? E junto disso está o balé, né, a dança, né, porque você tem muito isso. Mas eu não acredito não, Bruno, que seja isso. Eu acredito que é mais a falta de investimento, né, do nosso cenário político, com o olhar que aquilo é um esporte. Um esporte. Como o jiu-jitsu, né? Como o judô. jiu-jitsu, como o judô, né? É um esporte, é uma prática de esporte de contato também, entendeu? Mas essa questão de preconceito é mais, eu acho que é pro pobre fazer. E agora entendeu? que eles estão Eu voltando. acho que é mais isso. Assim, botaram até o skate também, né? Porque não era divulgado. Agora o Pô, skate ganhou muito por conta da menina, né? A fadinha, né? Exatamente, né? Isso também era visto com muito maus olhos, né? Vários Que era atletas. o cara não é drogado, é o cara que skate tá era na praça. marginalizado, Não é sim. isso, não é isso, entendeu? Tem gente de toda a classe social que pratica aquilo ali por hobby ou de fato por esporte. Tem gente que vive, né, de dinheiro, né, por conta disso, né? Então, assim, eu adoraria ver a capoeira passar nas praças públicas. Tu imagina em Salvador, rodas. na Bahia, quantas rodas de capoeira que tem e não é valorizado, que estão querendo mostrar. E é uma coisa tão barata que o E poder público cara. pode
investir, que é só o espaço. O instrumento é fabricado pelos próprios capoeiristas, né? Sim, com certeza. Então, berimbau, atabaque, você pega pandeiro, muitas vezes você consegue fazer. O cara consegue na rua, não precisa nem de lugar, pode ficar na rua fazendo pode na praia. Na rua, só tem um espaço. Exatamente. Só tem um espaço. Exatamente. A cultura poderia ter cada canto uma capoeira. Não, e pior que quando você faz uma roda de capoeira, não fecha num domingo, aí vem a prefeitura, manda fechar, acha que é baderna, acha que é confusão. E a roda de capoeira. A gente não tá mais no período da Madame Satã, né? Infelizmente. Que brigava com os policiais, né? Eles Foi um grande capoeirista, né? Brigava com 20 policiais, usava navalha na bolsa. Só que naquela época era loucura, né? Era navalhete no dedão pra bater nos caras, pra cortar. Hoje em dia não é isso. O objetivo da capoeira, como o jiu-jitsu, que eu admiro muito, tenho primos meus que são graduados, amigos meus que são 3º, 4º dan, 5º dan, graduados no jiu-jitsu. E assim, e pratico aquilo ali como referência de vida, né? De respeito, né? De tolerância ao próximo, né? E a capoeira é isso. Principalmente a capoeira porque tem muito dessa questão de classe social, né? Ela foi muito marginalizada por séculos, né? E aí, quando ela de fato foi difundida, hoje em dia é um esporte exatamente por não ter muita coisa cara, né? Você consegue praticar em qualquer ambiente. As pessoas, né, com um nível social um pouco menor, né, ela consegue praticar o esporte junto com pessoas que têm uma condição melhor. Então, acaba tendo essa convergência. Isso é muito bom para a sociedade, esse contato, entendeu? Vamos voltar falar sobre o TEDx, né? Vamos falar um pouco sobre o TEDx. Vamos falar sobre o TEDx. Que eu acho que foi uma parada assim maravilhosa. E podia explicar um pouco sobre o TEDx, o que é o TEDx, para as pessoas entenderem. Para mim foi o ápice, né, na minha vida como empreendedor, né? Eu já tinha feito muitas palestras, até tentei já contabilizar quantas palestras eu já ministrei em evento corporativo, em salão de festa, em hotel, né? E não consegui chegar nesse número, perdão. É porque tá... É o ar. Pessoal, vocês têm que vir aqui. Se vocês já viajaram para algum lugar de gelo, né? Aqui em Nilópolis tem um lugar assim, aqui no estúdio deles. Mas então, o TEDx, né? Ele é um evento, né? Na verdade, o TEDx, eles não falam nem que é palestra, né? É compartilhamento de ideias. Quer que eu ajuste aqui? Não. Pode ajustar também. Não, tô só ajustando aqui. Tá. É você disseminar conhecimento, ideias, né? Então, você é um cara que entende, né? Se você me permitir, entende muito bem de Fá, né? Você é um cara que você pode disseminar esse teu conhecimento nesse evento para que ele se pulverize e chegue mais nas pessoas com um olhar mais sensível, que o outro entenda, né, sem julgamento. Então, né, o TED, que é uma organização mundial, na verdade fica no Canadá e Estados Unidos também, é um evento que é o maior evento do mundo, né, de disseminação de conhecimento, de palestras, né? E só que é um evento que é uma dimensão enorme. Então, o que eles fizeram? Para eles irem para outros países, eles criaram o TEDx, que é o TED numa versão pocket. Ao invés de fazer um evento, né, para 2.000, 3.000 pessoas, eles vão fazer um evento para 100, para 200, para 400 pessoas. E eu fui, né, agraciado de ser convidado por eles, pela organização do TED, aqui lá no Rio de Janeiro, né, na capital, no município do Rio, e foi a versão do TEDx na Unirio, né, onde eu já tinha sido convidado para dar aula lá e tal. E foi assim, cara, vocês terem noção. Que experiência de vida, né? Cara, Bill Gates já palestrou no TED, né? O Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, palestrou no TED, se não me engano, em Nova York, né? Barack Obama e tal. É um evento que, assim, não é uma palestra simples que você vai, né? Quando eu fui convidado, eu tive que treinar. Nós fazíamos reuniões semanais durante 3 meses. Para você palestrar lá, você não vai na palestra do jeito que você quer, né?
eles têm um modus operandi para você fazer na palestra, né? Então você tem uma postura diferenciada, você não pode se movimentar muito, você tem que ficar naquele queijo, né? Naquela roda, você não pode sair daquele raio de ação ali, de visão deles. Tem toda uma situação ali. Nós ficamos 3 meses e, cara, a primeira semana quando eu fui convidado, eu tive uma dor de barriga complicada. Totalmente emocional. Emocional. Eu não acreditei. Foi muito forte para mim. Foi muito forte. Palestrar no TEDx foi um ponto fora da curva na minha vida de empreendedor. Tenho certeza que meus filhos, quando tiverem mais velhos, né, com os meus netos, né, o TED provavelmente vai ser uma organização muito maior do que é hoje, vai falar, caramba, teu avô palestrou lá, entendeu? Sim, isso sim. não dá dinheiro, tá? Mas dá conhecimento. Dá uma credibilidade para você como profissional assim absurda. Seria uma calçada da fama do empreendedor. A grosso modo. Pode ser, né? Porque tem muito empreendedor muito bom, né? Mas que não sabe palestrar. Então não adianta. Tem gente que é infinitamente muito mais incrível do que eu no empreendedorismo, mas tem gente que não sabe passar esse conhecimento. Que é oratória, né? Eu tenho essa habilidade. Essa oratória foi no ao vivo, né? Pra você falar pra todo mundo e ter uma oratória boa. Imagina. É uma parada... Eu conheço empreendedores assim, incríveis, mas se tu bota numa reunião, fica nervoso. Fica travado. Trava. Né? A gente teve um exemplo aqui, porque uns professores veio numa instituição para gravar uns vídeos. Fala para milhares de alunos. Fala para juízes. Quando botou a câmera, travou. Aí eu tive que conversar com ele. Aí, professor tal, professor de criminal, o cara defende, sustenta. Vai na frente de juiz. De juiz, enfim. Colocou uma câmera. Ele botou, eu falei, vamos tomar uma água, vamos conversar você e eu aqui. Como se eu estivesse conversando com ele. Aí eu conversando com ele, saiu o vídeo. Ele, aí, vamos gravar? Eu falei, eu já gravei. Que maneiro, estratégia incrível. Foi bem legal. Conheço vários assim, e assim, Deus me deu uma habilidade muito boa, e não foi academia nem nada, foi a vida, a experiência. É o que eu falo para minha esposa, por exemplo, né? A Carla tinha pavor de falar para as pessoas. Hoje a Carla dá aula, né? Carla dá palestra, e eu falei, tá vendo? Tudo é estímulo repetitivo. Hoje eu falo muito bem ao público, né? Porque eu fiquei treinando muitos anos. Então, eu tenho essa habilidade. E ela trabalha com eventos, mais de 300 pessoas. Ela trabalha falando com as pessoas o tempo todo. Exatamente. Então, assim, eu, por exemplo, além de empreender, eu consigo transferir o meu conhecimento. Né? Isso é uma habilidade que eu tenho. Então, para mim, foi de uma riqueza enorme, uma experiência para a minha vida incrível, e me deu crédito, né? Me deu credibilidade, né? Mas assim, não dá dinheiro nem nada. Mas a pessoa que quer assim vender uma palestra, tipo, eu vou vender uma palestra, já é diferente. Você já tem o know-how de ter passado por um TED, né? Então hoje, se eu for vender uma palestra para alguma organização, alguma coisa, já facilita, porque o meu portfólio me dá esse, né? Eu tenho esse embasamento. É um consultor de negócio, né? Exatamente, foi muito bom. Você faz a consultoria para um negócio, né? Interessante. Mas assim, fiquei uma semana complicado. Não, a pessoa fica... Eu passei muito mal. Passei muito mal. Só para vocês terem ideia, esses 3 meses treinando, né? E eu ficava de frente pro espelho, e chorava, né? Me dava dor de barriga. Aí, quando eu já estava preparado, eu chamei a Carla para falar, né? Carla, vou dar minha palestra para você. Ela deitada no sofá e eu falando e tal, gesticulando. Ela olhou para mim, né? Legal. Eu falei, legal? Passei esse tempo, 12 meses treinando, legal. É bom, mas a gente não brigou nem nada, mas foi engraçado, né? No dia da palestra ela chorou muito, porque foi um momento de falar principalmente da nossa trajetória, né? Da nossa dificuldade, como eu cheguei, né, a ser o empreendedor que eu sou hoje. Aí ela falou, cara, é muito diferente. É igualzinho a pessoa, né? Fala muito bem pro juiz, né? Mas de frente pra câmera é uma coisa. Eu falando pra ela em casa, ela não deu nem ideia. Lá no dia ela chorou pra caramba. Porque foi muito bom. Emocionante demais. Eu chorei, passei mal. No vídeo tem lá, no final. No finalzinho, é verdade. Obrigado, chorando. Eu assisti. Mas, Juan, você é empreendedor, um cara que tem uma sensibilidade, você se tornou
político. Você foi Sim. candidato a vice-prefeito da nossa cidade. Sim. E o que te levou aí para a política? Cara, eu tinha pavor de política. Pavor. Alguém vinha falar de política pra mim, eu falava palavrão. Pô, nem maluco, tá louco, né? Ninguém presta. Olha isso, e hoje eu tô aqui, né? Eu entrei pra política. Uma pessoa conseguiu me convencer falando, cara, a gente precisa de gente na política assim, com teu perfil, né? E eu fiz meio que o inverso, que muita gente está fazendo isso, né? A gente teve uma quebra de paradigma para a política, né? De entrando gente nova. A gente vê o cenário político como está, né? De 2018 para cá, tanto que a lei eleitoral já mudou de 2018 para cá, né? A gente teve duas ondas assim gigantescas, né? Uma que foi o presidente da República. Sim. E o governador do nosso estado, que foi impeachmentado, e o nosso atual governador, que era vice, assumiu, né, e o presidente que está até hoje, né, democraticamente eleito, né, mas foi uma onda assim, absurda, porque foi aquela polarização que foi criada, né, então criaram um político para combater aquilo que as pessoas estavam indo contra, né, e eu estava naquele momento de cenário principalmente de ver a dor, né, que é empreender, a dor que é ver o transporte público, porque eu ando de transporte público, cara, é um desespero, um absurdo, né? Um absurdo. A gente tá para ter um aumento aí da tarifa da Supervia. Para R$7, um absurdo. Isso está previsto em contrato, né? Só que a questão que está previsto, né, é igual aquela passagem bíblica, né, que fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? O aumento está previsto, mas uma coisa é você sair de R$5 para 7. É muita coisa. Né? Você tem que sair de 5 para 5,50, 5,80, porque isso está juridicamente, contratualmente está previsto. E isso começou a me cansar muito, principalmente da questão da invisibilidade social com as pessoas, né? E eu falei, cara, eu já cheguei num momento da minha vida, né, que eu conquistei muita coisa legal. Eu acho que eu posso compartilhar com a sociedade aquilo que eu conquistei, eu devolver para a sociedade em forma de gratidão, né, o que eu conquistei, fazendo política, né? Porque eu não dependo disso, nunca ganhei dinheiro algum de política, nem de política, nada, nenhum real, uma moeda de R$1, nunca ganhei nada. Gostaria até de viver um pouco de política, né? Ocupar espaço, né? Mas é muito difícil você ocupar espaço. Vocês também são políticos, vocês sabem disso, né? Não são políticos direto, mas vocês estão no bastidores há muitos anos na política, né? Fazendo coordenação de campanha, exatamente essas coisas. Então, assim, é muito difícil você ocupar espaço, né? Então, eu entrei para a política por propósito, por objetivo, entendeu? Óbvio que você entra na política é para vencer, né? Para realizar. A política, ela tem duas maneiras muito complicadas, né? Que, ao mesmo tempo que ela é muito célere, né? Tem uma celeridade muito grande para as coisas. Não, a gente vai fazer isso, a gente pode fazer isso. Mas a execução demora muito, né? Então, muita coisa que você vê que falta na sociedade é por conta da burocracia que existe. A política é linda, a política é maravilhosa. A política greco-romana, né? Lá de trás, a política é uma coisa linda, mas um produto do meio, que são as pessoas, é que fazem ela ser ruim, né? Então, eu acho que a política ela precisa de pessoas como a gente. Pessoas que não... Dinâmico, que quer fazer acontecer. Pessoas assim que falem de política do modo geral. E aí, como eu estou numa cidade que é uma cidade muito fechada politicamente, né? Ela tem uma história muito rica na política, que a gente teve dois grandes expoentes da política que faleceram, que é o Farid Abrão Davi, né? Sim. Que foi prefeito, foi deputado e tal. E o Simão Cecim, que foi deputado federal por 10 mandatos, né? Então são duas figuras, grandes expoentes políticos nilopolitanos que fizeram história para o Brasil, né? O Simão Cecim até hoje é uma figura, mesmo depois de morto, né? Ele é uma figura que ainda tem história. Reconhecido. O Farid também, né? Então, né, a gente tem que dar a mão à palmatória
pelo que foi feito. Só que as pessoas que circularam eles, né, eu entendo, né, que até hoje elas precisam ser mudadas. Não todo, né, mas muita gente que está no bastidor, desde os tempos áureos desses dois grandes políticos, ela precisa dar oportunidade para outras pessoas, porque já deu o tempo delas, né? A gente tem muito histórico também pregresso de corrupção, né? Suborno, várias histórias ruins que a gente teve aí nos veículos de comunicação. E uma coisa que é legal que eu ouço da política aqui, que se eu for permitido a falar, obviamente eu sei que vocês me dão liberdade, é que todos que estão na política agora, os mais jovens, tentam ser um Farid e tentam ser um Simão, mas não conseguem, porque uma coisa que eles tinham, que todos sabem disso, que eles eram cumpridores, né? Ninguém fala mal do Farid, ninguém fala mal do Simão, irmão. Com certeza. Ninguém fala, porque o Simão falava, ou ele diligenciava para alguém fazer a coisa, mas cumpria, né? E o Farid também, né? Eu já ouvi histórias assim de gente que trabalhava com o Farid durante muitos anos, morreu, ele deu continuidade com a geração dessa pessoa que morreu, falou, não, ó, seu pai, seu tio, pô, morreu, mas vem trabalhar comigo, vamos para ajudar a tua família. Isso é uma forma política maravilhosa de trabalhar, né? Mesmo as pessoas entendendo, né? Pô, sempre tá as mesmas pessoas ali ocupando espaço, mas não interessa, eles cumpriam com o que eles falavam, né? E hoje a gente não tem... Não é no cenário só nilopolitano, no cenário fluminense é muito difícil de ver os novos políticos, né? Eu me incluo nisso, né? Não tenho mandato, não sou mandatário, né? Mas eu cumpro como profissional, como corporativo, empresário, eu cumpro com aquilo que eu falo. A gente não vê os políticos cumprindo, então isso está muito ruim, mas ao mesmo tempo tem um vácuo enorme dentro da política, a vacância que está tendo é absurda, o que dá, né, esse momento propício para os novos políticos entrarem nesse cenário. E eu entrei por causa disso, Bruno. Oportunidade, cara, de fazer diferença, entendeu? Eu já dei uma entrevista para um cara que foi da Veja e tal, ele é da Bahia, depois eu vou compartilhar com vocês a entrevista toda, saiu numa revista e tudo. Eu enxergo o eleitor como cliente, como consumidor. Eu fui muito criticado com isso em 2020, né? Porque as pessoas falam, pô, tu trata como cliente? Claro que sim. Se você paga imposto, você paga aluguel, paga IPTU, paga IPVA e tal, o Estado ele tem que te devolver aquele serviço, aquele produto com qualidade, porque você é cliente, você é consumidor, você pagou. Então tem que ser devolvido para a sociedade. Então a gente tem que enxergar o eleitor como cliente. Pô, você quer ser bem-sucedido na tua empresa? Atenda bem o seu cliente, cobre um valor justo que o seu cliente possa pagar e dê a melhor qualidade de serviço e produto. Eu acho que eu venci até corporativamente por conta disso. Eu enxergo isso, entendeu? E acho que na política a gente tem um espaço bom para trabalhar dessa forma. Beleza, estamos de volta aqui no Realizar Podcast com esse cara que é maravilhoso aqui na cidade, realiza bastante coisa, o Juan Medeiros. E, cara, Juan, sou seu fã, cara. Obrigado por a recíproca vir, é verdadeira. Obrigado por vir no podcast mais uma vez. E vou passar aqui pro Bruno pra gente continuar a nossa entrevista, cara, que está sendo maravilhosa. E além de ser uma excelente pessoa, é reconhecido, né? Recebeu na Câmara dos Vereadores do Rio, né? É um prêmio de reconhecimento pelas de atividades durante a pandemia. As atividades, né? essenciais durante a pandemia. Foi por um trabalho que nós fizemos através da associação comercial, né? A gente, assim que a pandemia ela veio em março, né? Eu cheguei através de ofício, né? Como presidente da associação comercial, cheguei a emitir um projeto de lei, né? Pro querido Farid Abrão Davi, né, enquanto prefeito, com algumas possibilidades para melhorar a atividade econômica na cidade no momento pandêmico, porque eu e meu grupo, meu time técnico, a gente conseguiu avaliar que a gente tinha recurso em caixa, né, que a gente poderia despender isso para o desenvolvimento econômico na cidade. Da cesta básica, ajudar com recurso de diminuir o IPTU, fracionar alguns impostos específicos e tal. Eu sugeri isso, uma pena que não foi dada continuidade, não foi para frente, mas a gente fez. E concomitante a isso,
eu me juntei aos camelôs, até porque eu tenho uma história de vida, né? Que eu fui camelô com a minha esposa há 13 anos atrás, né? A gente vendeu muita coisa, a gente ia para o Brás a cada 15 dias, comprava muita roupa, materiais de todos os tipos, menos droga e arma, vale ressaltar isso, né? Chegou aí ao Paraguai também, Não, né? eu nunca fui ao Paraguai. Ela já foi, mas antes de ser casada comigo, né? Tenho até vontade de ir. Mas a gente ia no Brás mesmo, em São Paulo, né? A Feira da Madrugada, chegava lá tem muita coisa boa, cara. Chegava lá 2 da manhã, fazia a compra até meio-dia. Eletrônicos, roupas. Cara, eu vendia tudo que era possível, menos coisa ilícita, né? Que tava ali imputando um crime de fato, né? Arma e droga, né? Era moda, tava vendendo. Era moda, tava vendendo, né? A gente até fala, né, pejorativamente que era muamba, né? Porque muita coisa era sem nota fiscal, de fato, né? Era como a gente poderia operacionalizar. E a gente vendeu muito, então tem uma história com o meio de camelô muito legal. Nos ajudou muito, né? E aí eu entendi que o camelô estava sofrendo muito. Eles estavam saindo do calçadão por conta dos motivos óbvios políticos, né? E administrativos. E aí eu falei para eles, né? Eu sugeri que eles precisavam se organizar e montar uma associação também deles. Porque com a associação eles têm algumas prerrogativas, né? E tem alguns direitos onde eles poderiam estar resguardados, né? E aí eu fui o padrinho, né? Eu ajudei com advogado, contador, né? Disponibilizei 3 advogados meus, contador, e nós montamos, né? Nós, que eu falo, eu fui o grande ator ali que capitaneei isso, mas eu não faço parte da associação de nada, só apadrinhei. Aí foi fundada a Associação dos Vendedores do Mercado Popular de Nilópolis, né? Com estatuto, com ata, com CNPJ e tal. Então é isso, cara. Eu acho que eu posso falar de camelô, porque a gente tinha falado que ia falar de camelô, sim. né? Eu queria muito falar de camelô, né? Então eu entrei nesse tópico aí de empreendedorismo porque a ideia é realizar algo, né? Uma coisa também, Bruno, que foge um pouco do que você perguntou, mas vale ressaltar, o Diego estava falando comigo antes, você também comentou, sobre projeto social, né? Eu já estou até pulando um pouco o tópico da pauta, né? Mas em agosto de 2019, né, antes da pandemia, eu realizei e organizei uma feira de emprego aqui na cidade. Foi muito legal, isso vale ressaltar, porque foi muito importante, foi em agosto. Eu fiz um acordo com algumas grandes empresas que disponibilizaram vagas. A gente estava num momento razoável, né, da economia, né? Tava um momento razoável, a gente não estava na pandemia, e eu consegui que me disponibilizassem 300 vagas de emprego. E o mais bacana disso é que as pessoas que foram lá, né, foram mais de 2.000 pessoas no Colégio Nilopolitano, né, que fica lá próximo da Associação Comercial e do Coworking. O Colégio Nilopolitano disponibilizou o auditório dele, o campo lá, né? Nós fizemos quadra esportiva. Aquela quadra foi muito legal. Nós recebemos mais de 2.000 pessoas no dia e conseguimos empregar 300 pessoas, saindo de lá com a carteira já assinada. E foi um momento muito bom para a cidade, porque a exposição foi muito grande. Eu dei entrevista na RJTV, primeira edição, RJTV, segunda edição, dei na Band News, fui na Tupi, saí no Dia, no Extra. Então a cidade, não só o Juan, né, eu consegui num dia trazer os veículos de comunicação e falar da cidade, né, da riqueza, né? das de uma oportunidades. forma positiva, né? De uma forma positiva. O objetivo era mostrar que tinha Nilopolitano, né? Tem ainda, né? Que era eu que estava organizando tudo isso com uma outra empresa. E ajudando a empregar as pessoas. Ajudando a empregar as pessoas, entendeu? Para mudar a vida, isso é muito interessante, cara. E hoje, vamos dizer que eu sou um jovem e estou querendo abrir um negócio. Eu posso te procurar no Colab para você me dar uma explicação? Não só pode como deve, não só jovem também, né? Foi legal tu falar de jovem, né? Porque eu vou falar agora a questão política, que a gente falou um pouco de política no outro bloco, no bloco anterior, né? Nós tivemos em 2020, se eu não me engano, posso estar
enganado por muito pouco, número muito pouco, mas assim, foram 43.380 abstenções que nós tivemos nas eleições de 2020. O atual prefeito, né, ele ganhou com pouco mais de 40 mil votos. Então, assim, o que eu quero falar disso, né, que você perguntou de jovem? Desses 43.380 abstenções que nós tivemos na cidade, em torno de 26 mil foram de jovens, da galera de 16 anos até 30. Porque pela ONU, se eu não me engano, o jovem ele vai até 32 anos. Porque como a nossa qualidade de vida aumentou, né, as pessoas estão vivendo mais tempo, a juventude ela se enquadra do 16, né, acho que até o 32. Então, no cenário político de 2020, nós tivemos abstenções de 43 mil eleitores. E desses 43 mil, mais de 26 mil foram de jovens, né? E o que a gente entende é o seguinte, eu tenho esse número bem, né, separado. Pessoas com 16 anos na cidade, nós temos 100 eleitores de 16 anos. 100 eleitores de 16 anos. Caramba, é uma cidade de tão grande. 130 mil. Mas até, eu considero até expressivo, né? Porque 16 anos os jovens não estão nem aí para a política. Então, ter 100 jovens já demonstra que há um movimento para esse lado da juventude, né? E o mais legal é o seguinte, 43.380 pessoas que se abstiveram, né, de votar, essas pessoas fazem um novo prefeito. Sim. Essas pessoas podem eleger um deputado, sair já eleito da cidade. Vide como era a história do falecido Simão Cecim. Juan, Sim. eu vou te falar uma parada. Quando eu fiz a idade para tirar o título, cara, eu adoro eleição, adoro dia de votação. Cara, eu acordo 6 horas da manhã para ir pros pontos, para poder ver, eu adoro essa muvuca de votação e sempre quis, cara. E você Eu não reencontra entendo. pessoas, você vê pessoas que não moram. Eu sempre gostei dessa logística da votação, no dia da votação. Cara, então eu tirei o título e falei, quero votar logo, quero ver como que é essa urna. Sempre tive essa curiosidade. Legal. Isso é uma cultura que deveria ser assim, né? É igual, por exemplo, alistamento militar, né? É obrigatório. Né? Acho que não poderia ser assim, é obrigatório, mas tem que ter um incentivo, né? Jovem, vai às urnas, né? Não é só o idoso, né? Que você vê ainda gente de 80, 90 anos ainda votando. Sim. Então, assim, essa galera, Diego, principalmente que fez a pergunta, né? É um pessoal muito importante para a economia da nossa cidade. Claro. Né? Então, eu não tenho o número específico de quantos jovens nós temos, mas jovens eleitores, nós temos 26 mil pessoas de 16 a 32 anos que votam. E o jovem ele pode botar na cabeça, eu fiz a minha parte, eu tentei modificar esse cenário, eu fiz a minha parte. Ele é um cara que não E essa galera que não quer mais falar, né, de política. Mas depois quer brigar na internet. O cara não foi votar e ainda quer brigar. Aí tem os haters, né, tem essas pessoas. Então, assim, essa galera é um pessoal, é um número de gente muito qualificada para ser empreendedor. Porque naturalmente a gente vê, né, na nossa história política, né, quem é de inovação e empreendedorismo não quer falar de política. Então eu enxergo dois cenários aí quando fala de juventude para mim, né? Você tem o cenário da juventude política que não quis votar porque não concorda com a operação dos políticos que estão no sistema, né? Querem uma mudança e acham que a mudança talvez não, vou me abster, né, de dar minha opinião, mas está lá na internet sabendo de tudo. E, ao mesmo tempo, essa galera que não quer votar, que não está interessada em política, são pessoas que que estão muito bem inclinadas para o empreendedorismo. Eu enxergo isso, porque na minha história de empreendedor, eu não queria saber de política. Eu queria saber de ganhar dinheiro. Como eu ganho dinheiro sendo jovem, né? Só que depois que eu amadureci, que eu cheguei numa idade e entendi como funciona a operação dos negócios e da política, eu entendi que é o seguinte, falei, cara, a gente precisa mudar a política para conseguir balancear e melhorar o empreendedorismo. Então, respondendo agora a você de fato, direto, não só pode como deve. O jovem deve me procurar. Primeiro porque eu tenho uma história pregressa, né,
muito rica de conteúdo, né? Eu já vivenciei tudo, fui camelô, morei em favela, fui executivo de multinacional, hoje eu sou empreendedor, não sou um cara rico, mas construí meu negocinho e tal. Então eu tenho uma história que eu posso fazer assim, cara, pô, não vai nesse caminho não, pô, vai nesse, faz assim, o que eu posso te ajudar, entendeu? Eu tenho total interesse vivência, né? É vivência, experiência, assim como vocês têm experiência política que eu tenho que absorver. Vocês têm experiência do bastidor, que é uma coisa que eu vivi em 2020 e é muito recente. Eu só vivi história política no bastidor em 2020 por conta da minha campanha. Correto. Né? Vocês já viveram aí, sei lá, 12 anos direto, talvez, direto, trabalhando diretamente. Então, assim, a vivência é diferente, o conhecimento. Então, o jovem, quando vai me procurar, eu dou a total certeza que, assim, eu vou orientar para que erre menos, né? A gente não tem uma fórmula mágica assim, tipo, não, você não vai errar não, eu vou fazer assim, você não vai errar, esquece, você vai errar, mas você errando com orientação, você conserta mais rápido, e você também não erra, não vai repetir esse erro, e o próximo que você vai ter, talvez, que você vai ter algum outro erro, você consegue se recuperar muito mais rápido. Hoje para você, a rede social para o empreendedor é fundamental? Cara, as pessoas só utilizam ela de forma muito errada, né? Mas eu estava hoje conversando com aquela senhora que eu te falei, da Natura, a gente estava falando exatamente de questão das redes sociais, né? Ela falou, pô, Juan, eu dou informação, né? A gente tem a universidade dentro da Natura, né? Que dá formações de empreendedorismo. O pessoal não assiste, é conteúdo de graça. Eu falei, cara, mas isso é o cenário, é o mercado, né, dos videozinhos que estão virando. Eu não sou contra não, eu adoro, eu até tenho um pouquinho de criatividade, gostaria até de ter mais, né? Mas assim, não é só disso que se faz negócio. A pessoa, para explodir, se tornar um blogueiro de sucesso, um youtuber e tal, vai comer muito arroz e feijão, vai demorar muito para viver daquilo. E às vezes a estratégia que está usando pode ser uma estratégia errada, pode ser um vídeo muito grande. Às vezes pegar um batom e mostrar só um frame do batom, acabou. A pessoa já olha e já que batom é esse? Começa a gerar as dúvidas. Exatamente. Então, assim, a rede social é importante sim para o empreendedor. Só que o empreendedor tem que entender. Eu entendi isso também tarde, tá? Eu entendi isso também tarde. Não é só da vivência, né, do conhecimento. Você tem que ter também uma capacitação, tá? Para aquilo. Você não precisa, por exemplo, fazer uma universidade para ser empreendedor. Claro. Não precisa ter. Universidade é dentro do trem, amigo. Né? E você tem diversos grandes empresários, né, grandes pessoas influentes que nunca pisaram numa universidade. Receberam até o título depois de doutor honoris causa, né, dentro da universidade, mas não estudaram academicamente, a questão pedagógica. Mas é fundamental você ter noções de desenvolvimento, noções de inovação, saber mexer numa planilha, saber entender o que é resiliência, né? Então, assim, o empreendedor ele precisa estudar. Não adianta só querer, eu vou entrar, beleza. Mas aí vai ter que fazer uma planilha, não tem nem noção como é que faz o Excel básico, né? E você precisa ali, se você começa, você não vai ter um sistema, tu faz ali na unha mesmo, ó, papelzinho, passa por uma planilha e tal. Então, o empreendedor ele precisa se educar também, ele precisa estudar. Mas a rede social tá aí para isso, né, cara? Muita gente, só que tem muito empreendedor de palco, né? Isso é um problema sério, né? Mas assim, você vê essa retomada dessa nossa economia pós-pandemia, porque o pessoal tá ainda meio assim, e aí, o que vai acontecer? Vai fechar de novo? O pessoal tá meio perdido, né? Cara, eu não sou estudioso para isso, mas o que eu vi, né, o que eu leio sempre, todo dia tem, né, as informações ricas aí da Omicron, né, da nova variante. O que acontece é que ela é muito mais contagiosa, né? Porque parece que o vírus, né, ele ao mesmo tempo que ele evoluir, ele perde a força de letalidade, né? Então, o vírus, ele tá com a variante, ele tá com contágio muito maior, né? Mas a taxa de mortalidade, ela diminuiu, né? Mas não pode ser descaracterizada ali e você não acreditar que pode morrer ainda de Covid, né? Eu acredito que não vai ter fechamento mais do comércio, tá? Eu acredito que não, que vai ter ainda são as restrições, normas, né? Diminuindo as pessoas entrando, exatamente.
mas ainda menor do que era do ano passado e ano retrasado, tá? Mas esse ano a gente não sai da pandemia. Esse ano a gente não sai da pandemia. Duvido que a gente saia da pandemia. Assim, não estou fazendo nenhum, né? Talvez esteja sendo prepotente de falar, não sei. Mas é o que eu vejo é que pelo caminho, não vai. A coisa está aumentando, né? Não está morrendo menos, porque graças a Deus a vacina está aí, as pessoas estão se vacinando. Gente, se vacinem, por favor. A nossa história, todo mundo tem a marquinha aqui, né? Da BCG, né? E os nossos pais não perguntavam para o que era. Era, vai vacinar para a saúde do teu filho. Então, não vamos, né, diminuir o poder da ciência. Tá? Então, vamos nos vacinar. Tô doido, já está chegando a minha época da 3ª dose. Se tiver a 4ª, eu vou e tal. Então, enfim, a gente tem que fazer isso. Porque quanto mais a gente se vacina, né, a gente diminui o risco de passar para o outro. Ou se a gente for reinfectado, que não diminui isso, mas as nossas reações elas serão muito mais leves. Sim, igual eu tive, né? Tive tu teve de novo? Então, pois as pessoas... Mas acho que não fecha mais nada não, tá, não, Diego? Também acho que não. E o problema, perdão até te cortar, para continuar, cara, a economia, eu acredito demais no cenário empreendedor, não é o empresarial, tá? É o empreendedor do trem, mas esse cara tem que ter um MEI. A gente tem que ter uma cultura de ensinar pro cara, né? Que aí pelo menos ele vai pagar lá o seu impostozinho lá, R$66 e tal. Mas, o cara vai ter, a mulher, né? O empreendedor como um todo, né? Vai ter um CNPJ, pode pegar empréstimo em banco. Sim. Pode comprar mais barato. Pode comprar mais barato com fornecedor. Vai ter o seu auxílio doença, vai ter o seu auxílio maternidade para as mulheres. Exatamente. Então, assim, e isso é uma coisa do governo, não é só de agora, né? Isso é do governo lá atrás e tal. Não estou falando especificamente partidariamente de quem foi, mas isso é um instrumento que a gente tem político muito bom para a sociedade, né? Principalmente para o empreendedor que cresceu assim exponencialmente na pandemia, né? Então eu acho que não fecha, mas eu estou com muito medo desse cenário econômico que a gente se encontra na União, tá? Aí falando de fato no Paulo Guedes, né, que era uma visão muito boa de oportunidade para o país, de estar com seus índices, né, na bolsa, no exterior, né, diante de outros países, né, enfim, para pegar financiamento de muita coisa e tal. Tava com aquela coisa, né, esse vai ser o salvador da economia, e a coisa tá, e principalmente agora, infelizmente, o nosso presidente, né, Bolsonaro, ele tirou a autonomia do Ministério da Economia, deu para a Casa Civil, para o Centrão, né? Então, tudo que é envolto no que tange a parte de economia e desenvolvimento econômico, o Paulo Guedes não assina mais. O Paulo Guedes se reporta à Casa Civil. Então, eu acho que isso é um movimento, né? Também não sou cientista político para falar isso, eu vejo pelo que eu vejo, pelo que eu converso com as pessoas, é uma coisa muito complicada para o nosso cenário econômico. Mas, assim, eu, por exemplo, como dono de negócio, ano passado foi um ano muito bom para mim. E se eu puder dar uma dica, né, de estratégia, né, enquanto a Supervia está aumentando para R$7, só para vocês entenderem ticket médio, tá, do que eu cobro dentro do meu espaço, né, do coworking. Eu saí de uma mensalidade que cada empreendedor me pagava, né, em média, R$490 por mês, para trabalhar lá de segunda a sábado no mês, R$490 só, para 190. Eu reduzi a minha mensalidade em R$300. Sabe o que aconteceu? Eu quintupliquei o meu faturamento. Uma coisa absurda, né? Por quê? Foi uma via de mão dupla, né? É óbvio, né? Não fica ad eterno 190. O empreendedor que entra, ele paga por 3 meses esse valor e tem um trimestre progredindo. Ele vai ter uma progressão a cada trimestre. E mesmo assim, no final, no 10º mês, o empreendedor vai pagar R$350. Ele não paga mais 490. Isso me deu o quê? Me deu uma musculatura de não ganhar nada nos 3 ou os 4 meses. Mas a partir do 5º mês, eu praticamente,
dobro o que eu ganharia sendo 490, uma matemática muito louca, né? Porque eu aumentei o meu volume de gente dentro do escritório. Não, e o legal, E o dá cara já tem uma estrutura toda, e né? esses 3 meses que ele tá com uma mensalidadezinha razoável, Acessível. é onde ele tá se fazendo e se fortalecendo. Sim, são 3 meses. O cara vai ter ar-condicionado, vai ter elevador, tem copa-cozinha, tem serviços gerais incluso, tá o ambiente limpo, Sala de reunião. café toda hora, sala de reunião e tal, e tá pagando 190 por mês. Estamos de volta aqui no podcast Realizar. Aí, galera, quiser patrocinar aqui o programa, ali, ó, aberto, espacinho, vai entrar no Chroma, no nosso cenário. E estamos de volta aqui com Vamos o Juan. conversar isso aí. Com o Rame. Vamos conversar isso aí. Ô, Juan, como é que eu faço para conhecer o Colaboração Space? Eu sou um empreendedor e quero conhecer o Colaboração Space. Bom, você tem algumas maneiras, né? Site, né? www.colabspace.com.br, né? É Space SPACE, né? Sim, eu vou botar aqui na tela. Show de bola. Tem os nossos telefones, né? 30 39 38 40, o telefone fixo, ou o WhatsApp celular 979 90 4400. E a outra maneira, por último, mas não menos importante, é fazer uma visita, né? O escritório é aberto, a gente sempre tem café, sempre tem água, sempre tem ar-condicionado também geladinho igual de vocês. É incrível, né? Vocês desligaram, mas está um ambiente gostoso aqui, né? Então, assim, lá é bem legal e a pessoa pode visitar, assim, até sugiro que quem queira, né, informação que vá lá, possa usar um dia gratuitamente, né? Tem o day off, então qualquer empreendedor, se chegarem lá 3, a gente viu a informação no podcast Realizar, ouvimos no site, ou qualquer lugar que tem o day off, sim, vai usar o dia inteiro e não vai pagar nada, né? Legal. Usar a nossa estrutura, óbvio, né? Pode até usar a sala de reunião, mas não usar auditório, porque é um outro valor e tal. Mas lá, sentar, ficar de 9 às 19, usar a internet, tomar café, água, se reunir com o pessoal, pode usar isso, tem o day off. Então eu recomendo, né? Até faço convite para qualquer empreendedor, empreendedora que quiser lá visitar, só chegar, né, falar comigo, ou com a Carla, ou com o meu sócio, e tomar um café com a gente. Dá um ponto de referência, por favor. Pô, muito difícil chegar lá, tá? Ih, fala aí. Mentira. Cara, mais ou menos 150 metros de distância da estação de trem e fica no prédio do despachante Flores. É a melhor referência que a gente tem, né? O terceiro andar, que na verdade é o último, é o meu andar, né? Onde tem a empresa. Então, quem quiser é só chegar lá no prédio do despachante Flores, ao lado da agência dos Correios da Carmela Dutra. Lá é a Avenida Carmela Dutra, 1880, terceiro andar. Ótimo. Beleza, eu vou fazer agora um bate-bola com você e Show. você vai responder. Time Vamos do lá. coração do Juan. Vasco. Vasco da Gama. Uma música que marcou assim sua vida. Caramba. Olha, Careless Whispers, do George Michael. olha só. Conhece essa? I never gonna dance again. Good to Famosíssima. feel, have got to know. Dançar Já, junto. já posso é. colocar no The Voice, eu vou contratar ele. Não, tá doido. Uma comida. Caramba, é difícil, cara. Sério? Pra falar comida. assim rápido, uma Na comida. lata. Estrogonofe de camarão. Religião. Candomblé. Empreendedorismo pra você. Tudo. Um sonho que você tem. Cara, ocupar um espaço na política e mudar a vida das pessoas. Rápido. Da forma que seja. Eleito ou ocupando espaço como um secretário, como um subsecretário, mas que eu possa fazer diferença Você- na vida das pessoas. Você fala uma coisa que assim, eu vou devolver ao universo aquilo que o universo me deu. Devolver para a sociedade o que eu conquistei, né? Em forma de é uma maneira de eu devolver o que eu conquistei, né, cara? Eu passei por muita dificuldade, passei fome, né? Eu fui casado antes, né, de estar com a Carla, vou fazer 13 anos com a Carla agora, né, esse ano. E eu fui casado antes, né? E ao me separar eu voltei a morar na favela e tal. Foi um momento muito difícil, né? Muitos meses, assim, enfim, passei fome. Então, cara, onde eu cheguei, tô feliz pra cacete, cara. Minha família tá saudável, meus filhos vacinados, minha esposa vacinada, moro numa casa confortável em Nilópolis, né? Quando eu saí da capital, que eu vim pra cá, eu mudei a vida toda. Eu vim pra cá, eu não só investi na cidade, montei empresa,
Como eu moro aqui, eu vou andando todo dia pro escritório ou vou com o meu segurança. Emprega né? Nilopolitano. Emprego Nilopolitano mesmo. Meus colaboradores são de Nilópolis. Tá? Meu colaborador, um vai de moto, de motinho, e a outra vai de bicicleta. Né? E tem a outra também que vai de carro ou vai a pé, enfim. E, cara, eu tô devolvendo, eu preciso devolver, isso é propósito de vida e não é nada piegas, não, entendeu? Eu sou muito feliz, cara, assim, sabe, o que eu conquistei. Mesmo com muita dificuldade, porque também não cai do céu, né, cara? Tu tem que sofrer um pouco, né? Não tem como você conquistar alguma autoridade, alguma coisa, se você não passar por uns 10 anos, você ter maturidade. Porque eu, por exemplo, eu já tive situação na minha vida financeira muito melhor do que eu vivo hoje, né? Mas eu não tinha nem um terço do capital intelectual que eu adquiri nesses anos todos. Então, hoje eu penso que mesmo eu não tendo o capital financeiro que eu tinha antes, né, como executivo, eu com muito pouco eu faço muito mais. É uma coisa muito... inversamente proporcional. É muito louco. Sei lá, eu ganhava 5 vezes mais do que eu ganho hoje, né? Mas eu não consegui construir o que eu construí hoje ganhando 5 vezes menos. É muito louco, entendeu? E eu acho que tudo isso é uma convergência, é aglutinar tudo, né? São filhos, a esposa, o sócio. Eu encontrei um sócio, cara incrível, incrível. Cara que tem 61 anos de idade, mas tem uma mentalidade super aberta. Lógico, ele tem as dificuldades dele por conta da idade, né? Porque, viveu muita coisa. Então, tem alguns momentos que ele toma algumas ações que são diferentes da minha, que tenho 20 anos menos do que ele. E o que eu acho né? legal é que você conheceu ele numa feira, né? Eu conheci ele no empreendedorismo na veia. Né? Eu conheci ele em 2018, né? Eu dando uma palestra, né? Eu mediando o evento. No intervalo, ele me chamou. Ele falou, cara, prazer, meu nome é Alexandre. Tá? Sou dono de um negócio. Cara, eu acho que minha empresa tem tudo a ver com a tua, de botar dentro do coworking. Vamos bater um papo e tal. Eu falei, beleza. Isso foi, numa quinta-feira. Aí, na quarta-feira, né, posterior, eu fui no Norte Shopping, marquei um café com ele. Em 2 horas, a gente, se encontrou ali. Coisa de alma, entendeu? Foi muito legal, tanto que eu tenho ele como uma referência paterna. O que eu não tive de pai, eu tenho com meu sócio. E aí, em 2 horas, eu me tornei sócio dele. Eu entrei como sócio na empresa que ele tem, né, até hoje. Como se fosse a filial dela em Nilópolis, nós sermos sócios. Então, hoje eu sou sócio dele, da filial da empresa que ele já tinha. E aí, 1 ano e meio depois, eu queria expandir o coworking. Ele não era meu sócio no coworking, eu era sócio dele da filial. Eu fiz uma proposta para ele. E aí ele foi, a gente conversou, a gente negociou alguns meses e tal. Ele comprou a parte da minha empresa, meus 2 sócios saíram, a gente adquiriu as cotas dos outros 2 sócios. Hoje só sou eu e ele. Né? E assim, foi muito bom, cara. Eu tive um crescimento, né, humano, né, cara, com o Alexandre, assim, absurdo, né? E com a minha família também, entendeu? Então, eu preciso de alguma forma devolver para a sociedade de forma até de orientação, né? Porque eu falei no TEDx, né, e nas minhas palestras, né? Se eu conseguir, né? Se eu conquistei, se eu criei, né? Qualquer um é capaz. Então. Eu vim de uma origem mega bizarra, vim para uma cidade que não tinha, até hoje é fomento zero para o empreendedorismo. É porque a cidade tem gente muita gente foda, tá? Tem mesmo. Tem muita gente foda, tem muita gente boa. A gente estava falando de micro-influenciador, né? A gente tem gente que, tem uma capacidade intelectual, uma capacidade de criatividade assim absurda e não são enxergados com devido valor, né? Porque a cidade ela tem um histórico tradicional, de negócio tradicional, e a gente tem que inovar dentro da cidade. Então, como eu conquistei numa cidade que era um deserto empreendedor,
Cara, se, meu negócio deu muito certo aqui, 5 anos com sucesso, eu expandi a minha empresa. Eu tenho 5 anos de negócio. Eu, em 3 anos, eu dobrei, quase tripliquei o tamanho da minha empresa, né? Numa cidade com histórico não muito legal para empreendedorismo. Então, assim, se deu certo para o Juan e em Nilópolis, pode dar certo para qualquer nilopolitano em qualquer outro município ou qualquer outra pessoa de fora dentro de Nilópolis, entendeu? A gente tem um oceano aqui absurdo de oportunidade, entendeu? Então, assim, a forma que eu tenho de agradecer o universo pelo que eu conquistei é instruindo as pessoas, né? Não que eu seja melhor, mas exatamente por eu ter passado e ter tido uma quebra de cultura e paradigma dentro de uma cidade provinciana, qualquer um pode. Eu não sou melhor do que ninguém, entendeu? Então é isso que eu quero, é poder, né, o sonho é poder mudar a vida das pessoas com política. Porque eu empresário, estando político, eu trago a cultura empreendedora para dentro da política. É diferente do cara que é político e se torna empresário. Né? Não teve essa vivência, não teve? E a gente sabe que é com subterfúgios que não são legais, são a maioria, né? Não estou falando todo mundo não, porque é o que eu falei, a política é maravilhosa, mas a maioria é por subterfúgios escusos. Eu não, eu construí, tive uma dificuldade danada, pago imposto pra cacete, eu emito nota fiscal de absolutamente tudo dentro da empresa, e eu quero, dentro da política, poder devolver isso para a sociedade. O seguinte, vou ajudar com a economia, com a economia, a liberdade econômica, vou desenvolver economicamente a cidade, vou abrir linha de crédito para o microempreendedor. A gente tem dinheiro igual água nos municípios, a gente tem fomento do governo federal, fomento do governo do estado. A gente pode pegar assim uma parcela daquilo dali, desenvolver um banco social. Um banco para o empreendedor pequeno, entendeu? Você vê isso aí em outros estados, uma né? taxa de juros bem baixa, que o empreendedor consegue trabalhar. Sem juros, irmão, desde que devolva. Sem juros. Né? Desde que devolva. O próprio governo do estado, a gente estava falando isso, né? Com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e Relações Internacionais, tá, o Vinícius Fará, tem uma agência de fomento, né, de capital, né, de financeiro para o empresário do estado, que, o cara vai lá, né, se submete, né, óbvio, tem toda uma característica para você se submeter lá, documentação e tal. Nós ajudamos, vale ressaltar que em dezembro do ano passado, a gente conseguiu viabilizar quase R$1,5 milhão para 30 empresários, porque a gente entende a operação e consegue acelerar isso no sistema, né? Então, assim, o próprio governo do estado está devolvendo para a sociedade, por conta da concessão da SEDAI, um dinheiro que a pessoa, o empresário, né, homem ou mulher, ele pega lá, tem 12 meses de carência, quando ele começar a pagar, ele está pagando sem juros, em 48 vezes. E, cara, sabe? Isso é fazer uma política legal, é pegar um dinheiro que entrou para o cofre público, a gente pode pegar desse dinheiro todo, vamos pegar uma fatiazinha assim, vamos desenvolver aqui educação, vamos desenvolver saúde, vamos desenvolver a economia, porque quanto mais gente conseguir pegar essas linhas de crédito e conseguir desenvolver o seu negócio, pagar os seus impostos, está devolvendo de novo para o governo, entendeu? Está devolvendo. Cria emprego, movimenta, faz tudo. Entendeu? Então o governo, na verdade, vai conseguir, isso que ele está dando, ele vai conseguir triplicar de volta para ele, mesmo sem juros. Porque só o que ele está girando ali fora de imposto e tal, ele está devolvendo, entendeu? Muito bom. Muito bom. Então vamos encerrar essa maravilhosa entrevista, infelizmente. Ô, Juan, felizmente eu posso voltar. Claro que vai Com voltar. certeza vai voltar. Cheio de... Vai falar depois de futebol. Mentira, eu não entendo nada de futebol. Não, agora eu quero que você volte para falar daquele encontro que você falou que vai fazer esse ano. Sim. Sim. Aí você já é um convidado. Quando chegar próximo, você Como que a gente encontra você na rede social? Como que é? Fala sua rede social. Cara, telefone, tudo meu. YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. É tudo @sou Juan Medeiros. SOUJUAN Medeiros. Sou Juan Medeiros. Tudo meu é @sou Juan Medeiros. Lá tem meu telefone pessoal. Meu telefone tá até aqui, ó. Tem o meu cartão aqui. Eu tenho 2 linhas, né? Então uma das linhas é uma linha que eu boto pública. Qualquer pessoa pode me escrever via WhatsApp, eu me ligar.
quem vai atender sou eu mesmo, não é assessor, não é ninguém, sou eu mesmo que faço isso, só me procurar lá. O auditório do Collab Space, ele tem para quantas pessoas? É legal você perguntar isso. Eu acredito que seja um maior auditório, excetuando da parte acadêmica, né? Porque, se eu não me engano, o IF, né? IFRJ, né? Que tem aqui. sim. O IFRJ tem um auditório legal, mas é uma instituição acadêmica, mas corporativamente é um auditório que tem na cidade. A gente tem um auditório que cabe em 120 pessoas, com um telão enorme, Full HD, sonorização no auditório, microfone sem fio, microfone de cabeça, aquele sem fio também. Ar-condicionado. Ar-condicionado, é um espaço maravilhoso que qualquer pessoa pode pode palestrar alugar. lá, pode fazer stand-up comedy, pode fazer reuniões. É um ambiente muito legal. Não é Seguro porque e privado, né? Pois é, exatamente. Não é porque foi eu que construí, não, mas eu fiz uma coisa com muito carinho. Só não tenho um estúdio igual vocês têm. Que isso. Não tem estúdio. Mas em breve vai ter sim, que a gente vai montar. Cara, olha, vou te falar, eu vindo hoje aqui conhecendo, já mudou muito a minha visão de muita coisa. A gente já tinha falado isso, né? Alguns momentos. Mudou muito a minha visão de muita coisa. Eu acho que a gente tem possibilidade, assim, infinitas de fazer uma junção de negócios, claro, entendeu? E aquilo que tu já tinha me falado, né? Para quem investir ali, você já tem tudo pronto, né? E isso acaba que fomenta os dois lados, entendeu? É aquela coisa de devolver. Tipo, a gente consegue ganhar dinheiro todo mundo junto de forma honesta, claro, legal, e potencializar isso dentro da cidade. Gente, foi isso. A gente vai ter um papo com o Juan Medeiros. E é isso aí, galera. Juan, obrigado mais uma vez. Obrigado por tudo. E quem quiser patrocinar, tá aqui, espaço aberto, podcast. Curta, compartilha esse vídeo, comente aqui embaixo, faça perguntas pro Juan. Tire sua dúvida, ele vai estar lá. Ele vai estar lá, a gente manda a pergunta pra ele vai responder, com certeza. Vou sim. Beijo pra vocês, valeu, obrigado. gente. Obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus todos. Obrigado. Valeu, tchau, tchau.